Bom, pessoal, dando sequência na sala de hoje, então a gente acabou de ver um pouquinho sobre as equações e agora, nesse segundo vídeo, eu vou falar sobre os sistemas de equações, tá bom? Então, um sistema de equação é quando eu tenho, mais de uma equação para me resolver e nessas equações que eu tenho para resolver, eu tenho mais de uma incógnita. Incógnita significa letra. Então, por exemplo, imagine que eu tenho a seguinte equação, que eu tenho lá que 2x mais y é igual a 8, por exemplo. Então, esse daqui é um exemplo de equação que é composta por duas incógnitas, certo? Que eu tenho duas letras aqui constituindo ela. Por si só, essa equação eu não consigo chegar numa resposta exata, numa resposta específica, porque eu tenho uma equação com duas letras, entende? Tem infinitos resultados que satisfazem isso daqui. Eu consigo resolver se eu tiver mais uma equação que seja composta pelas mesmas letras e que essas mesmas letras sejam, representam o mesmo valor, São as mesmas incógnitas. Então, a gente representa o sistema com esse símbolo aqui. E imagine que eu tenho uma outra equação que está assim, ó. Por exemplo, x menos y igual a 1, por exemplo. Observe que agora eu tenho duas equações, ambas constituídas pelas mesmas letras, tá vendo? E nesse caso aqui, nas duas equações, as letras, o x e o y, representam o mesmo valor, tá? Aqui se o x é 2, aqui o x é 2 também. Se aqui o x é 5, aqui o y é 5, aqui o y é 5 também, tá bom? E então agora eu consigo resolver. Isso que caracteriza um sistema de equação. É quando eu tenho mais de uma equação e essas equações são compostas pelas mesmas letras, tá bom? E como que a gente faz para resolver isso daqui? Bom, tem várias formas que a gente pode adotar, tá bom? Tem vários métodos, tem método da substituição, método da soma, método para isolar e assim por diante. O que a gente vai aprender aqui é o método mais simples, tá? Teria outros, mas eu vou ensinar aqui o mais simples e que vai servir para todos os casos que a gente vai estudar, que é o método da adição, tá? Vou marcar aqui. Como é que funciona esse método da adição? Então, o nome ele já é sugestivo, tá? Como é o método da adição, eu vou fazer uma adição, vou fazer uma continha de mais. Basicamente, eu vou juntar as duas equações, eu vou somar elas, de tal maneira a conseguir eliminar alguma das letras, que daí eliminando uma letra, fica fácil de eu encontrar a outra, tá bom? Para que vocês consigam entender qual é esse procedimento, eu vou resolver um exemplo aqui, tá? Então, no exemplo que eu tenho aqui o seguinte sistema, ó. X mais y é igual a 6 e x menos y é igual a 4, beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou somar a equação de cima com a equação de baixo, tá? Vou juntar os termos semelhantes, então tipo x com x, y com y, número normal com número normal, tá? Somando essas duas equações, olha o que vai acontecer. Eu vou ter o seguinte, x mais x, isso daqui é 2x, tranquilo? Aí agora eu vou juntar a parte do y. Eu tenho um y que está positivo e eu estou juntando ele com um y que está negativo. Tu pense, se eu tenho 1, mas eu gasto 1, eu fico com quanto? Eu fico com 0. Então, se eu quiser, eu posso até colocar assim, ó, mais 0, Mas se eu quiser, também posso simplesmente cortar os y e não colocar nada, porque em qualquer forma, de qualquer caso, isso daqui vai dar 0, tá bom? Igual, então igual. E aqui eu tenho 6 mais o 4. 6 mais 4, isso daqui é 10. Então, eu tenho que 2x mais 0, que é o que deu do y, é igual a 10. Bom, eu somar 0 não vai mudar nada. Então, isso daqui é a mesma coisa que dizer que 2x é igual a 10. Agora, observe que eu cheguei numa equação simples, como a gente viu no vídeo anterior, bem tranquila de resolver. Como eu tenho 2 que está aqui multiplicando, escondidinho o x, se ele está multiplicando, eu vou ter que jogar ele dividindo. Então, eu vou ter que x é igual a 10 dividido pelo 2. E aí, resolvendo essa divisão, então x é igual a 10 dividido por 2, o x é igual a 5. Observem que o valor do x, já acabamos, ele já está pronto, terminado. Só que o sistema é composto por x e por y. A solução do sistema são duas respostas, uma para o x e outra para o y, tá? Então, eu encontrei o valor do x, beleza, tudo certo. Mas ainda falta encontrar o valor do y, tá? Como que eu faço isso? Bem, tendo o valor do x, agora fica fácil, porque eu vou pegar esse 5, que é o valor dele, vou voltar aqui, vou escolher uma das duas, qualquer uma das duas vai dar certo. Eu recomendo que, nesse exemplo, por exemplo, tu pegue a de cima, por quê, professor? Porque o y que eu vou achar está positivo, tá? Mas não que se eu pegasse a de baixo vai dar errado, de forma alguma, tá? Tanto faz.
Mas eu vou pegar de cima, tem que escolher alguma. Então, eu tenho aqui, ó, deixa eu dar uma separadinha. X mais y é igual a 6, certo? Só que o valor do x eu já sei. Ah, o x ele vale 5, eu já descobri isso. Então, vou voltar aqui. No lugar do x, eu vou colocar esse 5. E eu vou ter que 5 mais y é igual a 6. Bem, se o 5 está positivo, ele vai ter que aparecer do outro lado negativo. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Y igual a 6. E daí o 5 que está positivo, então ele aparece negativo, menos 5. E, portanto, o y é igual... Tenho 6, gastei 5, fiquei com 1. Y é igual a 1 e x é igual a 5, que a gente já achou. E pronto. Essa é a solução do sistema. X igual a 5 e y igual a 1. Tá bom? Observe, só, né? Aqui uma espécie de prova real, não que seja necessário fazer, mas só para comentar com vocês, que se eu pego o valor do x e eu coloco aqui, que é o 5. Se eu pego o valor do y e eu coloco aqui, olha o que acontece. Quanto é 5 mais 1? Ah, 5 mais 1 é 6. Quanto é 5 menos 1? Ah, 5 menos 1, isso é 4. Observe que fechou bem certinho os resultados, tanto na equação de cima, quanto na equação de baixo, certo? Isso tem que acontecer se a tua resposta for certa. Entendido? Então, recapitulando, eu somo as duas linhas, aí eu consegui eliminar uma das letras, que no caso foi o y, aí eu resolvi para encontrar o valor do x, tendo o valor do x, eu substituí, tá vendo? Para encontrar o valor do y, tá bom? Vou fazer um segundo exemplo, para que fique ainda mais claro, beleza? Então, no segundo exemplo, que eu deixei prontinho aqui, a gente vai ter o seguinte, ó. 2x mais y é igual a 8, e x menos y é igual a 4, certo? Bem, vou somar as duas equações e ver o que eu encontro. Então, eu vou ter o seguinte, ó. X soma com x. 2x mais 1x, isso daqui é 3x, tá bom? Eu tenho 1y e eu estou juntando isso com negativo 1y, tá vendo? Eu tenho 1 e eu devo 1. Bom, se eu tenho 1 e eu devo 1, eu vou acabar ficando com nada, né? Então, eu vou colocar aqui mais 0. Ou menos 0, tanto faz, tá bom? Que o 0 é neutro, então tanto faz. E se não quiser colocar, também não precisa, tá? Tu pode simplesmente cortar o y com o y. Igual, então igual a 8 mais o 4. 8 mais 4, isso daqui é 12, tá bom? Bem, eu somar com 0 não vai mudar nada. Então, eu vou ter o seguinte, 3x mais 0, então continua o 3x, que é igual a 12, ok? Bem, como o 3 está aqui multiplicando x, se ele está multiplicando, ele vai ter que aparecer do outro lado, dividindo. E, portanto, x vai ser igual a 12, que eu vou dividir pelo 3. E, portanto, x vai ser igual a 12 dividido por 3. Ah, isso daqui é 4. Então, a nossa resposta é x igual a 4. Opa lá, professor, no sistema tem duas respostas. Exatamente. Então, eu achei a primeira, que o x vale 4. E agora eu vou calcular a segunda, vou calcular o y. Então, ó, vou pegar a primeira equação. No lugar do x, eu vou substituir pelo 4 que eu encontrei. E eu vou resolver o cálculo, ver o que eu obtenho, tá? Então, vai ficar assim, ó. 2x mais y é igual a 8, certo? Aqui entre o 2 e o x tem uma continha de vezes escondidinha. Então, aqui eu tenho 2 vezes o valor do x. Qual é o valor do x? Ah, é 4. Mais o y, isso daqui é igual a 8, tá bom? Portanto, 2 vezes 4? Ah, 2 vezes 4 é 8. Então, 8 mais y é igual a 8. Observe que esse 8 aqui, ele está positivo. Então, quando eu for jogar ele para cá, ele vai ter que aparecer negativo. E, portanto, o y é igual a o 8 que já está aqui, eu mantenho. E esse 8 que está positivo, então ele aparece negativo. Fica 8 menos 8. Nossa, esse 8 ficou feio, desculpa. Portanto, o y é igual, tenho 8, gastei 8, pois eu fiquei com nada, fiquei com 0. Então, y é igual a 0 e x igual a 4. Observe que se eu substituir aqui no lugar do y o 0 e aqui no lugar do x o 4 que eu encontrei, eu vou ter o seguinte, ó. 2 vezes 4, 8. 8 mais 0 é 8. Fechou. 4 menos 0 é 4, pois fechou também. Então, veja que ambos os resultados, na de cima e na de baixo, fechou. Deu certinho. Então, quer dizer que está certo o nosso cálculo, tá bom? E é isso, pessoal. Então, recapitulando, a gente soma as duas equações para eliminar uma letra. Tendo eliminado que nem o y, eu consigo achar o x. E tendo achado o x, eu substituo, sabe? Eu pego uma das equações e substituo para conseguir encontrar o y. E aí, inseriu minha conta, tá bom? Bom, pessoal, é isso para a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha ficado claro.
Qualquer dúvida, se alguma coisa não ficou clara, o que precisar a gente está aí à disposição, tá? Bom estudo, um forte abraço, pessoal, e até mais.